São pontualmente 19 horas e 30 minutos. Bem-vindos a mais uma emissão de destaques que marcam a atualidade nacional e internacional. O analista político Albino Manguene diz que o presidente da República está a violar a Constituição ao devolver a lei à Assembleia da República sem fundamentos. Em uma entrevista à FTV, o analista político Albino Manguene analisou a situação da devolução da lei eleitoral por parte do presidente da República. O analista entende que a decisão do PR não é correta e explica o porquê. Dizer que essa situação da devolução da lei eleitoral por parte do presidente da República é problemático enquanto que preocupante. Problemático porque o presidente da República não fundamenta as razões da devolução. Simplesmente diz que é porque não entende alguns artigos. E isso é violação à Constituição, porque a própria Constituição já indica em que situações o presidente da República deve devolver a lei. Ora, se não cumpriu esses pressupostos, porque o problema é prerrogativa do presidente não vetar. Sim, é prerrogativa do presidente não vetar. Ele pode não vetar, devolver a lei, mas é problemático quando ele não veta ou deixa de vetar a lei, não nos moldes que a Constituição indica. Então, tem que haver uma fundamentação clara, convincente e coerente. Manguene considera que a justificativa do presidente da República não faz sentido na medida que não cabe ao alto magistrado da nação discutir aspectos técnicos. Vamos assumir que de facto não entende alguns artigos, mas a presidência da República tem assessores jurídicos. Podia chamá-los para ajudar, porque qual é a funcionalidade de assessor jurídico? É ajudar o presidente a tomar uma decisão do âmbito jurídico. Se ele não quisesse usar os assessores jurídicos para lhe fazerem perceber, para depois decidir, tem os parlamentares. Devia recorrer aos próprios parlamentares para que, como um órgão de consulta, que esclarecessem, fizessem ele perceber e para tomar uma decisão de forma segura. Ademais, o analista mostrou-se preocupante, pois, na sua ética, esta situação pode comprometer o processo eleitoral. Isso é problemático, mas é preocupante porque estamos dentro de um processo eleitoral. E dentro desse processo eleitoral que nós estamos, não é uma situação de insegurança jurídica, de certa forma. Quando estamos no processo, avançamos, depois temos que parar, usar a nova lei. É uma situação não agradável, que não há prejuízo, porque o processo está a avançar e vai avançar usando a antiga lei. Mas imagina que seja aprovado, temos que parar, agora usamos a nova lei. Então, apesar de que essa nova lei discute sobre questões específicas e não alteração de uma forma completa, isso já é uma situação de um pouco de vantagem. O analista político diz que a exclusão da CAD às eleições de 9 de outubro é um atentado à democracia e ao Estado de Direito Democrático moçambicano. A nossa Constituição da República define o nosso Estado como um Estado de Direito Democrático. E um dos ingredientes mais importantes da democracia é a inclusão. É a inclusão que vai gerar justiça na sociedade. Portanto, a partir deste pressuposto constitucional, podemos dizer que a exclusão não só da CAD e de outros partidos que não terão oportunidade ou foram inibidos, seja lá por quais razões, isso por si só é um atentado à nossa democracia e ao nosso Estado de Direito Democrático. Só para começar, agora, olhando para as razões que a CNE levanta, porque eu penso que são do cunho legal, eu penso que o que tinha que imperar neste caso era a razoabilidade. Toda norma tem que ser razoável, que é para permitir portanto, o interesse maior. O interesse maior é que a nossa democracia seja democracia participativa, que todos pudessem ter oportunidade para participarem nessas eleições de 2024. Portanto, esta prática que a CNE quer mostrar à sociedade, que quando há um movimento que aparentemente está forte e está com figuras
e que podem, de alguma maneira, mudar o status quo das coisas, trazer um outro paradigma para a sociedade e ser amputado, penso que nós todos temos que repudiar esta tentativa. Ainda bem que há um espaço em que a lei abre para que cada querendo pode recorrer junto do Conselho Constitucional, que é para nós a nossa esperança, que pode, de certa maneira, decidir a favor da inclusão do partido. O ativista social Gerson da Silva diz que a reivindicação dos magistrados é legítima. Na semana finda, a Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público depositou junto ao governo o seu caderno reivindicativo. Do caderno, a agremiação relevou os pontos ligados à autonomia e independência financeira do Ministério Público, salários e subsídios e a questão de segurança. Por sua vez, o analista político Gerson da Silva diz que a medida tomada pelos magistrados é legítimo. Tudo o que os magistrados estão a exigir fazem parte do contexto. Eu conversava com um dos magistrados, uma pessoa muito ligada, disseram que com a entrada da tabela única, ou TSU, o seu salário acabou reduzindo, ou seja, os subsídios foram retirados, ou seja, num contexto em que o custo de vida está a subir. O próprio Estado avança uma tabela no sentido de melhorar, em vez de melhorar, acaba prejudicando. Este é por um ponto. Segundo ponto, é a questão da segurança. Eles olham para o executivo, veem aquelas todas mordomias e também sentem-se no direito, porque no final das contas é um trabalho que eles exercem de muito risco. Aliás, da Silva diz que é tempo do país não dar simplesmente regalias aos políticos. Os políticos não é uma classe melhor que as outras, pelo contrário, eu acho que os políticos neste país acabam usurpando o que nós chamaríamos de benefício às outras classes. Se nós já formos a prestar um país que diz que não tem dinheiro e dá-se ao luxo de pagar mais de 5 milhões de meticais ao segundo mais votado, para quê? Qual é a rácio disso? Qual é o objetivo, o destino que se dá a este dinheiro dos impostos dos moçambicanos? Este é um dinheiro que o Estado deveria alocar para áreas como da magistratura, da própria justiça, entre outros, com tantos problemas que ainda dão mais de 5 milhões de meticais a um outro político que nada faz pelo país. Quando foi entrevistado, ainda chegou a dizer que não, aquele dinheiro compra capulana e compra bilhetes de avião para andar a passear em todo o país. Num país em que nós estamos a atravessar crises em tudo que é área, nós ainda vamos lhe dar ao luxo de desperdiçar 5 milhões de meticais para uma pessoa com aquela idade, em vez de cuidar de netos, andar a brincar com impostos moçambicanos, é mais do que legítimo. De salientar que a medida cai numa altura em que a Associação Moçambicana de Juízes ameaçaram paralisar as suas atividades caso o governo não responda às suas inquietações. Um indivíduo de 28 anos de idade é acusado de matar a sua própria filha recém-nascida na província de Nampula. Segundo apuramos, o crime ocorreu na comunidade Namiteca, algures da cidade de Nampula, onde este pai estava a discutir com a sua esposa. Sem se aperceber, o homem pisou a criança de apenas 2 semanas de vida. Em declarações à imprensa, o indiciado, que igualmente é agente de segurança privada, nega as acusações que pesam sobre si. Quando eu saí antes de ontem, há 2 dias para no trabalho, a minha volto em casa. Quando eu volto para casa, minha esposa disse que eu sonhei o meu tio a fazer o quê? A perseguir 2 cabritos. Ele disse, esses cabritos, minha sobrinha, vamos matar, vamos comer junto, a referir a minha esposa. Então, ela despertar, a cortar, encontrou enquanto a criança não respirava. Você, quando chegou, isso é sonho? Você encontrou a criança morta? Sim, encontrei morta. Agora, isso dizerem que você pisou a sua filha porque supostamente não era sua, é mentira? É mentira para meu lado, porque que nem este casamento é um casamento de problema, eu com famílias. Famílias não me querem, mas minha esposa me quer. Até porque o que ela conta é isso, mesmo ela chegando aqui, o que ela conta é isso, mas os tios estavam a contar de outra forma, que eu matei a criança. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, diz que tomou conhecimento do caso através da família da esposa do indiciado e refere que o pai cometeu o homicídio de forma involuntária. Também encontra-se detido um indivíduo indiciado pelo homicídio involuntário, este que teria, por motivos passionais, discutido com a sua esposa e no momento desta discussão teria pisado
acidentalmente a sua filha menor de idade, esta que estava que tinha 14 dias de vida e veio a perder a vida no local. A polícia de imediato foi acionada, se fez prontamente a residência do mesmo, que culminou na neutralização do mesmo e neste momento encontra-se detido sob nossa custódia. Na mesma ocasião, a corporação apresentou estes 2 indivíduos indiciados de incendiar uma residência no bairro de Maivir. Acabamos de acompanhar destaques que marcam a atualidade nacional. Vamos a um breve intervalo e voltamos com a atualidade a nível internacional. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecado prendas de casamento com festas de arroz, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Bem-vindos à segunda e última parte do Telenotícias. Serviços recuperam lentamente após o colapso informático global. As empresas e os serviços em todo o mundo começaram a recuperar lentamente depois de uma enorme falha informática ter afetado os sistemas informáticos durante horas de quinta para sexta-feira. As companhias aéreas, os bancos e os hospitais foram os mais afetados depois da empresa de cibersegurança CrowdStrike ter lançado uma atualização de software defeituosa que provocou o colapso dos computadores com Microsoft Windows. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, pediu desculpas pelo caos e disse que a empresa tinha feito uma correção, mas avisou que poderia demorar algum tempo até que todos os sistemas estivessem a funcionar normalmente. Especialistas médicos e governo nigeriano tomam medidas para conter a propagação da cólera. O Dr. Adewale Adelai enfatizou que a lavagem completa das mãos e práticas seguras de alimentação e água são cruciais para prevenir a propagação da cólera. Aconselhou os cidadãos a seguirem todos os conselhos de saúde e a tomarem medidas proativas, uma vez que a doença é altamente transmissível. A causa da cólera é geralmente a contaminação de alimentos ou água pela bactéria Vibrio cholerae. Garantir água potável, higiene ambiental e lavagem adequada das mãos são medidas preventivas fundamentais, explicou o doutor. Ele também enfatizou a importância do manuseio e preparo seguro dos alimentos. Embora existam vacinas disponíveis para pessoas de alto risco, o Dr. Adelai observou que a imunização em massa não é atualmente aconselhável para a cólera. Estas vacinas destinam-se normalmente a grupos de riscos específicos e a sua imunidade diminui após 2 a 3 anos, necessitando de doses de reforços, disse ele.
E é desta forma que damos um ponto final na emissão de hoje, com esperanças de voltar amanhã quando forem pontualmente 19h30. Ainda é fim de semana, portanto, se bebe, não conduz, e se beber, não conduz.